Olá, alunos do oitavo ano, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos falar sobre eletricidade. Bom, primeiro vamos conceituar a eletricidade. Eletricidade nada mais é do que um fenômeno resultante da presença e do fluxo de carga elétrica. Mais à frente a gente vai entender o que é uma carga elétrica. Bom, além disso, a eletricidade também é um ramo da física que fala sobre as cargas elétricas, tanto em repouso, que é denominado de eletrostática, quanto em movimento, que é denominado de eletrodinâmica. Esse nome eletricidade derivou do nome elétron, que foi utilizado inicialmente pelos gregos para dar referência a uma resina fossilizada, denominada de âmbar, que era uma resina vegetal. Bom, Tales de Mileto, lá na Grécia, nos anos de 625 a 558 a.C., ele descobriu e classificou um efeito chamado de efeito âmbar, onde ele pegou um pedaço de âmbar, que era uma resina fossilizada vegetal, né, um pedaço de uma árvore que estava em decomposição, friccionou contra os pelos de alguns animais, né, e aí viu que aquela resina ela tinha capacidade de atrair corpos mais leves, né? A eletricidade ela pode ser dividida, como eu já falei, em eletrostática, que é o estudo do comportamento das cargas elétricas em repouso. Então, as cargas elétricas de um átomo, normalmente ela possui a mesma quantidade. Então, num átomo, como tem aqui na imagem ao lado, vocês têm, né, no núcleo os prótons, que têm carga positiva, e na eletrosfera os elétrons, que têm carga negativa. Então, nós temos uma quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Então, isso sempre está em equilíbrio. Esse meu átomo vai formar matéria, que é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, como a gente viu no capítulo passado. Esses átomos, eles podem formar uma carga chamada de carga elementar, tá bom? Essa carga elementar é a menor quantidade de carga encontrada na natureza. Ela usa como fonte de medida o Coulomb, né, que foi descoberto e classificado por Charles Augusto Coulomb, que estudava a eletricidade e o magnetismo em alguns corpos. E aí ele chegou a essa grandeza, que a carga elementar, que é representada pela letra E, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Por que 10 a menos 19? Porque esse número, 1,6, é um número muito pequeno, certo? Então, a gente tem também a força elétrica, que ela é dita da seguinte maneira: a força de atração ou repulsão entre duas cargas, certo? A atração é quando essas cargas se unem, repulsão quando essas cargas se separam, certo? Então, é a força de atração entre duas cargas que estão localizadas em um mesmo ponto, é diretamente proporcional ao produto, né, dos valores absolutos dessas duas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, que é denominado como R ou D, aqui no caso. Então, a minha força elétrica ela é medida por essa regrinha. F, que é a força elétrica dada em Newton, certo? É igual a K, que é a constante eletrostática, que é essa aqui que está na fórmula, já é um valor absoluto, não pode ser mudado, que é 9 vezes 10 a nona, vezes Q, que é as duas cargas elétricas, A1 e A2, dividido pela distância ao quadrado, que normalmente essa distância é dada em metros. Então, fazendo esses cálculos, eu vou ter aí a força elétrica de um corpo. Bom, os átomos, como eu já falei para vocês, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons no seu corpo. E aí, quando esse meu átomo ele tem a capacidade de perder ou ganhar elétrons, ele vira íons, tá? Então, eu tinha um corpo neutro que perdeu elétrons e aí se tornou um corpo positivo. Quando eu tenho um corpo neutro que ganha elétrons, ele se torna um corpo negativo. Então, esse movimento de ganhar ou perder elétrons vão formar os íons. E esses íons é que vão ser responsáveis por gerar eletricidade. Bom, a eletrização nada mais é do que fornecer ou retirar elétrons de um corpo, como eu citei agora há pouco para vocês. E aí essa eletrização ela é medida pela carga elétrica de um corpo, que é representado pela letra Q.
Logo mais, nós temos uma fórmula, que é Q é igual a N vezes E, que a carga elétrica de um corpo é igual ao número de elétrons que foi adicionado ou retirado daquele corpo, vezes o E, que a gente acabou de ver que é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 9 coulomb. Então, para você saber a eletrização de um corpo, basta você aplicar essa fórmula. Essa eletrização, né, que eu acabei de falar para vocês, ela pode acontecer de três formas. Eletrização por atrito, por contato e por indução. Por atrito, foi o que Thales descobriu, né? Quando ele esfregou o âmbar sobre o pelo do animal, ele viu que ele atraía corpos leves. Então, isso foi uma eletrização por atrito. Então, como tem aqui na imagem, né? Se eu esfregar seda no vidro, o que é que vai acontecer? Eles vão se eletrizar, um vai ficar positivo e um negativo. A eletrização por contato é quando dois corpos se atraem, um tem carga e o outro não, e assim com a atração, né, com o contato, os dois vão adquirir a mesma carga. E a eletrização por indução é quando eu tenho corpos com cargas diferentes, eles vão se aproximar, né, e transmitir a sua carga um para o outro. Eles vão trocar de carga elétrica. Isso é a eletrização por indução. Agora falando sobre a eletrodinâmica. A eletrodinâmica é a área da física que estuda o comportamento das cargas em movimento. Então, a eletrostática estudava em repouso e a eletrodinâmica estuda por movimento, certo? Esse movimento ele pode ser dado pela corrente elétrica, que é o fluxo ordenado de elétrons através de um fio condutor. Então, por exemplo, uma tomada, ela está conduzindo eletricidade. Então, ela tem uma corrente elétrica passando pelo fio, então ela tem elétrons percorrendo esse fio. A intensidade da corrente elétrica, então, por exemplo, 220 volts é a intensidade da corrente elétrica que a maioria dos nossos aparelhos usa, né? Essa intensidade ela é medida pela seguinte forma: I é igual a Q dividido por delta T. E a intensidade da corrente, o Q é a carga elétrica, que a gente acabou de ver, né? A carga elétrica de um corpo. E o delta T é o intervalo de tempo, tá? Então, a gente vai utilizar essa fórmula para poder identificar a intensidade de uma corrente elétrica. Os efeitos da corrente elétrica, ele pode ser de diversas formas. Ser um efeito magnético, quando a corrente elétrica gera um campo magnético ao seu redor. O efeito Joule, que é quando ocorre a transformação de energia elétrica em energia térmica. O efeito fisiológico, quando a corrente produz contrações musculares. Isso acontece bastante quando a gente tem a questão de um choque, né? Vai gerar uma contração no seu músculo ali, no momento que aquela corrente elétrica está percorrendo e entrando no seu corpo. O efeito químico, que é a questão das pilhas, né? Quando você vai ligar um controle, por exemplo, é um efeito químico. Então, a pilha vai transmitir a eletricidade para aquele controle para que ele funcione. E o efeito luminoso, que é a excitação eletrônica que acontece nas lâmpadas, né? A eletricidade vai ser convertida em energia luminosa, como a gente também já tinha visto no capítulo passado. Bom, nós temos alguns tipos de gerador de energia elétrica, que é o gerador mecânico, que vai utilizar energia mecânica para converter em energia elétrica. Isso acontece bastante no carro, né? O gerador químico, que utiliza energia química para converter em energia elétrica, que eu acabei de falar para vocês, que é o caso das pilhas. O gerador térmico, que converte energia térmica em elétrica, que acontece bastante em locais onde usam turbinas a vapor. Gerador luminoso, que utiliza energia luminosa para converter em energia elétrica, que acontece bastante nas energias renováveis, quando você usa as placas solares, né? Então, eles captam a energia solar e convertem em energia elétrica. E o gerador eólico, que converte a energia do vento, né, que é eólica, em energia elétrica, que é aqueles aerogeradores, também conhecidos como cataventos por nós. Bom, falando agora da diferença de potencial, que é bastante comum aí nesse ramo de eletricidade. Então, a diferença de potencial, também denominada de DDP, ela também é chamada de tensão e ela é definida como o trabalho necessário para que uma carga se desloque. Então, o deslocamento da carga vai ser baseado nessa diferença de potencial. Normalmente, essa diferença de potencial ela é medida em volts,
certo? Que foi em homenagem ao italiano Alexandre Volta, que ele foi o que inventou a pilha elétrica. Então, essa minha DDP, ela também vai ser baseada numa resistência elétrica e na potência elétrica de um corpo. Então, a resistência elétrica é a capacidade de um corpo se opor à passagem de corrente elétrica, mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicada. Então, é a capacidade que o corpo tem de resistir àquela corrente elétrica, ou seja, dizer, ah, não, eu não quero receber essa quantidade de elétrons no meu corpo. Então, a fórmula é dada por R, que é igual a U vezes I. O R é a resistência, o U é a diferença de potencial, a DDP, e o I é a corrente elétrica, certo? Já a potência elétrica ela é definida como a rapidez com que um trabalho é realizado. Normalmente ela é dada em watts, em homenagem ao cientista James Watts, que aprimorou a máquina a vapor. Então, se você pegar um eletrodoméstico, você vai ver tantos watts de potência, justamente para dizer o quanto rápido ele vai realizar o seu trabalho. E aí, como é que eu sei a rapidez no trabalho de um corpo? Quando eu uso essa fórmula, potência é igual a diferença de potencial vezes a corrente elétrica. Então, se na resistência eu dividia, aqui eu multiplico para me ter aí a minha potência elétrica. E aí, gente, agora eu vou deixar um trabalho para vocês, que vale como nota parcial. O tema é energias renováveis. Eu quero que vocês falem sobre essas energias renováveis. Qual a vantagem de utilizar uma energia renovável? Qual a desvantagem de uma energia renovável, se houver, né? Os tipos de energia. A gente tem energia solar, eólica, biomassa, a gente tem energia geotérmica, então a gente tem vários tipos de energia renovável. E a sua aplicação no Brasil? Como é que está a utilização dessas energias no Brasil? Se tem algumas usinas implantadas? Como é que está esse cenário no Brasil? Esse trabalho vocês vão fazer em folha de papel ao maço, tá? Lembrando que o trabalho tem que ter uma capa bonitinha com o nome da escola, a disciplina, o nome do professor, o seu nome e a série. Além disso, é muito importante que vocês coloquem figuras que representem esses tipos de energia, tá bom? Vocês têm até o dia 24/11 para entregar esse trabalho, seja ele entregue na escola ou feito a foto e me enviar no privado, certo? Desde que entregue até essa data, que é o prazo máximo de entrega desses trabalhos, ok? Então era isso que eu tinha para passar para vocês. Fiquem todos bem, até a próxima aula. Tchau, tchau.